Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa. E hoje nós vamos tratar de um grande acidente brasileiro ocorrido recentemente, no dia 22 de dezembro de 2024. Vamos falar da queda da ponte JK na rodovia Belém-Brasília, que une as cidades de Aguiarnópolis, no Tocantins, e a cidade de Estreito, no Maranhão. Vamos tratar desse assunto, te explicar o que é que aconteceu e o que é que vai ser feito. Mas eu vou te contar, se você acionar o sininho, se inscrever se não for inscrito, dar o seu comentário e dar o seu like. Isso é importante para nós. Fique aí que eu vou te contar a história toda. 22 pessoas morreram e 12 estão desaparecidas numa imagem impressionante da queda de uma ponte. Você viu com certeza nas redes sociais essa imagem aí. Pessoal, o Brasil assiste estarrecido na véspera de Natal de 2024, no dia 22, lá pelas 3 horas da tarde, estarrecido a queda da ponte JK. A ponte JK, que faz parte do sistema viário da Belém-Brasília, que vai de Brasília a Belém, em boa parte como BR-153, mas quando chega em Araguaína, a 153 vira para a esquerda e aí passa a ser 226. Então, esse trecho é o trecho da 226 que depois vai ligar com a BR-010. Mas tudo isso é um sistema que faz parte do caminho de Brasília, Anápolis, Goiânia até Belém, passando pelo eixo do estado do Goiás, do Mato Grosso, do Tocantins e depois do Maranhão e do Pará. Então, é uma das vias principais de acesso do país, a ligação sul-sudeste, centro-oeste com o norte e nordeste. E então tivemos que assistir a esse acidente terrível que ceifou a vida de 17 brasileiros. Um somente sobreviveu, com a queda de vários veículos, entre os quais 3 caminhões. Nesses caminhões tinham cargas perigosas, cargas de defensivos agrícolas e principalmente cargas de ácido sulfúrico, que ainda estão até esse momento lá no fundo do rio, pois trata-se de um rio muito profundo naquele ponto. Então vamos entender primeiro por que chama estreito. Estreito é porque o rio Tocantins, que naquela região já é um rio muito largo, costuma ter 2-3 quilômetros de largura, ali ele estreitou pela natureza, ele ficou com 150 metros, 140 metros de largura, porém muito profundo. E esse é o grande problema das buscas, porque nesse ponto o rio tem 40 metros de profundidade. E aí a grande dificuldade do resgate, que a Marinha Brasileira e enfim, a polícia e os bombeiros estão tendo de dificuldades para fazer os resgates em função da grande profundidade. E é da natureza, então é por ali que se decidiu passar a ponte, por ser um ponto muito estreito do rio. E também tem um outro detalhe que um pouquinho antes, um pouquinho a montante, 3 quilômetros a montante quer dizer antes, é o que vem antes. Jusante é o que vem depois. Então, a montante, quer dizer, antes da ponte, tem uma barragem de geração de energia, 3 quilômetros a montante. Pois bem, ali era o ponto ideal de construir essa ponte, então em 1961 decidiu-se construir essa ponte. Lá naquele momento em que se pensava na execução da ponte, começou-se com o engenheiro francês o projeto e iniciou-se as obras, mas a empresa na época
não conseguiu andar com o projeto e aí assume o projeto o engenheiro Sérgio Marques de Souza. E além de ele assumir o projeto, ele assumiu a execução. Então, o projeto e a execução foi feito pelo Sérgio Marques de Souza, que na época era uma pessoa, um engenheiro muito experiente em pontes e que pôde assumir isso e fez um desenho, então, muito interessante para a época, porque ele decidiu fazer uma ponte em concreto protendido. Protendido é uma técnica onde você, logo após a concretagem, você puxa os cabos, né? Puxa as armaduras com macacos hidráulicos, de maneira que quando você solta, o concreto fica protendido. Protendido quer dizer tendido, tensionado, antes. Então, ele fica tensionado preventivamente, né? São armaduras chamadas ativas, ao contrário de situações normais de concreto armado, onde as armaduras são chamadas passivas. Pois bem, ele decidiu fazer em concreto protendido e também com uma técnica, na época, ainda não muito usual no Brasil, de execução do vão central por aduelas sucessivas, quer dizer, construía um trecho de mais ou menos 6, 7 metros, construía ele e a própria forma ia andando para frente e ia concretando, né? Hoje é uma técnica das mais usadas, mas imagina, em 1961, isso era uma novidade no Brasil. Então, ele conseguiu implantar duas técnicas pouco usuais no Brasil na época, e essa ponte tem essa característica. Não só o vão central, é o vão central com os dois contíguos. O vão central tem 140 metros, quer dizer, tinha, né? E agora 53 metros nos vãos contíguos, e depois ela tem uma sucessão de vãos parecidos, com mais ou menos 20 metros, depois outros com 16 e os últimos com 11. Então, só que também no conceito de concreto protendido. Toda a ponte era protendida, né? Então, era uma ponte com bicelular, né? Com duas células grandes, que no apoio dos pilares tinha mais ou menos 7 metros de altura, e quando chegava no encontro era 2,75 metros de altura. Mas acontece que a concepção dessa ponte é tal que não é uma ponte só, na verdade são duas pontes. É uma ponte que vem de cá, uma ponte que vem de cá, e no vão central, no centro do vão central, elas simplesmente se tocam, quer dizer, se tocavam, né? Elas se tocam e tem só uma ligação muito sensível ali, porque de fato elas são independentes, eram independentes, né? Uma ponte da outra. Isso quer dizer o seguinte, que o vão central, quando nós falamos 140 metros, isso não é tão importante. O importante é que era um balanço de 70 metros. Então, eram 2 balanços de 70 metros. Então, essa é uma questão muito importante, porque era uma ponte muito audaciosa para a época e, na verdade, é audaciosa até para hoje, né? Um balanço de 70 metros é um balanço muito audacioso. Ele conduz a vibrações muito altas, deformações muito altas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a ponte, ela tinha uma característica de sensibilidade, ou seja, assim como todas as demais pontes, exigem um cuidado muito grande, exige manutenção, e essa em especial exigiria um cuidado mais especial ainda. Mas não é à toa que ela durou 60 anos sem nenhuma manutenção. Quer dizer, houve uma intervenção em 1998, nessa intervenção foi decidido aumentar a proteção, então foi adicionada 2 proteções laterais.
Porque a proteção dessa ponte original, ela é toda na mesa superior das células, né? da viga caixão, toda concentrada no bordo superior, porque são momentos chamados negativos, né? Onde a tração, ela quase toda está nos bordos superiores da ponte, principalmente no trecho, nesse trecho central. Então, originalmente, você tinha a concentração das armaduras nos bordos superiores, mas em 98 decidiu-se fazer 2 proteções adicionais laterais e mais alguma recuperação, mas isso lá em 98. Em janeiro de 2020 foi produzido um grande relatório por uma empresa goiana chamada Geoserv, a pedido do DENIT, onde esse relatório imenso de quase 200 páginas fazia um diagnóstico total da ponte. E, obviamente, ele citava ali vários problemas que poderiam conduzir, inclusive, ao colapso se não se tomasse iniciativas importantes e urgentes. Pois bem, demorou-se um tempo e, finalmente, esse ano, foi feita um certame, uma licitação com um valor estimado de 13 milhões e que não houve ganhador. Por que não houve o ganhador? Em alguma medida, alguns foram desclassificados por questões formais ali de documentação, mas também porque teve empresa que estava tudo certo, mas apresentou preços mais altos. E aí veio um problema, quer dizer, a incapacidade dos nossos órgãos, dos governos, isso nós temos que acertar isso, porque não é possível, é muito formalismo. Então, por que não poderia ser um valor maior que o do órgão? As empresas é que sabem, as empresas têm idoneidade para isso, experiência para isso, não é? Então era o caso de se estudar fazendo um preço maior mesmo. Por quê? Por que 13 milhões? Por que não 20? Por que não 30? Olha aí agora, como é que é? Quanto que vale 17 pessoas? E não mais. O grande custo não são 172 milhões da nova ponte. O grande custo é o custo para a sociedade, o custo para o país, em termos econômicos, né? Por causa da importância desse equipamento que não vamos ter pelo menos por 12 meses. Então, essa questão da manutenção, das verbas para manutenção, chama atenção aqui. Isso tem que ser uma agenda do nosso país, porque não tem sido a agenda dos governos, não tem sido a agenda dos políticos de um modo geral, e também não tem sido, cá entre nós, a própria agenda da nossa sociedade, da imprensa, porque esse assunto vem à tona só quando dá o problema. Depois ele some, ele se esvai. Para você ver, não tem dinheiro no orçamento para manutenção. E não é só no orçamento da União, não tem nos governos estaduais, nos governos municipais, não existe uma preocupação da nossa sociedade, porque se a sociedade ela estiver realmente preocupada com isso, ela vai exigir dos políticos. No entanto, eu pessoalmente não conheço nenhum político que usou na sua plataforma, olha, eu vou trabalhar pela manutenção da nossa infraestrutura. Não conheço nenhum político que tenha se eleito com essa plataforma, né? Arriscaria te dizer que nenhum. E vejam, na malha federal, cujo responsável é o DENIT, nós temos 6.200 pontes. Dessas, relatórios do Ministério Público e do próprio DENIT colocam 727 em situação crítica. E das 127, 130 pontes estão supercríticas. Estão naquela modulação que o DENIT tem de 1 a 5, onde 1 é pequenos problemas e 5 seriam problemas gravíssimos, críticos. Para vocês terem uma ideia, a ponte JK estava no nível 2. Ela sequer estava qualificada como nível crítico, extremamente crítico, próximo, vamos dizer, de uma eventual interdição, né? Ela estava com nível 2. Mas se você pegar todas que estão com nível 2 e 1 no Brasil, você vai para 130
equipamentos dele, né? Então é urgente que todos se debrucem sobre isso, que a sociedade brasileira se debruce na questão da manutenção da sua infraestrutura, dos seus equipamentos públicos. Vejam, nós temos um episódio que fala sobre Porto Alegre, as enchentes em Porto Alegre. Por que Porto Alegre encheu d'água? Encheu d'água porque não teve manutenção no seu sistema de proteção. E o sistema de proteção contra enchentes em Porto Alegre é robusto. Se fosse feito hoje, seria uma obra de trilhões de reais. E, no entanto, não funcionou por questões de falhas de manutenção, né? Que nós abordamos isso no outro episódio, vejam lá. Então, há um certo descaso generalizado com a manutenção e isso precisa mudar. Realmente precisa mudar. Por quê? Esse relatório mesmo da Ponte JK, ele é do ano de 2020. Então, e lá estava claro os motivos pelos quais a ponte teria que passar por intervenções imediatas. Você tinha fissuras, rachaduras, descolamentos, destacamentos de concreto, armaduras visíveis nos pilares, nos caixões, nas lajes. Quer dizer, isso inclusive relatado pelos próprios populares, pelos motoristas que passavam por ali, mas isso tudo está nesse relatório, não é conversa de transeunte, de popular, não, é um documento técnico muito bem feito, muito bem alicerçado em medições, e onde lá dizia problemas sérios, que você já tinha situação de fadiga nas armaduras protendidas, por vários motivos, né? Muitos anos, 60 anos da ponte, as cargas são cada vez maiores, né? Você tinha lá 45 toneladas de trem tipo, e hoje você tem caminhões com 72 toneladas permitidos. Quer dizer, a ponte precisa de passar por um upgrade, porque senão ela realmente não aguenta. Você tem a questão da agressividade mesmo do tempo, né? Das situações em que a ponte é exigida, então ela precisa de manutenção e precisa de controle, porque no caso desse relatório, por exemplo, já citava problemas que poderiam levar ao colapso, porque o colapso pode acontecer daqui a 10 anos, mas pode ser amanhã. Vocês vejam que a situação estava tão crítica que os motoristas relatavam a vibração no centro do vão, né? Relatavam que estava desconfortável, que estava complexo e que estava piorando, né? Então os sinais foram dados. Toda obra civil, ela só cai depois de muitos avisos. Então ali realmente faltou a ação tempestiva, né? Então vai ser apurado isso, está em pesquisa, o que é que aconteceu, por que aconteceu, mas o fato é notório que a falta de manutenção, assim como vários outros equipamentos da infraestrutura brasileira, é que é o responsável por isso. Agora, nós temos que ter atenção a isso. Todo mundo tem que se dedicar a isso. Os órgãos públicos, o executivo, o legislativo, apropriando verbas, realmente as verbas necessárias para isso. Os órgãos de controle ter essa sensibilidade para essa necessidade, né? E sempre pensando que essas obras são obras mais difíceis de quantificar. Então nós precisamos de mais qualidade técnica para avaliação dos orçamentos e tudo, para que as obras sejam execuíveis, né? Então você não pode imaginar quanto que vai ser uma recuperação de uma ponte dessa. Tem que fazer projeto, tem que ter engenharia. A engenharia tem que prevalecer, a qualidade da engenharia bem feita. E o povo brasileiro, ele dá mandato para as autoridades para fazer o que tem que ser feito e não para fazer o mais barato. Por que o que tem que ser o mais barato? Tem que ser o mais bem feito, o mais durável, de melhor qualidade. Que uma vida de um brasileiro, quanto que vale? Digam para mim quanto vale a vida de um brasileiro. Para mim não tem preço. Se você falar
que para salvar um precisa gastar R$1 bilhão, eu tô dentro, é para fazer. Bem, então o que poderia ter levado ao colapso da ponte? Obviamente, o conjunto desses fatores. Nunca uma obra civil cai, primeiro, ela não cai sem dar aviso, os avisos foram dados. Segundo, ela não cai por um motivo só, sempre é um conjunto de fatores, no mínimo 3. No caso aí dessa ponte, tem pelo menos 10 motivos. Mas os mais importantes, em primeiro lugar, é a fadiga das armaduras em função da agressividade, em primeiro lugar, dada pelas trincas, fissuras, a agressividade da água entrando para dentro do concreto e atingindo as armaduras, o aumento sucessivo das cargas de trem tipo cada vez mais altas, e uma densidade de carga muito alta. Você tem deformações excessivas. Nas medições de 2020 se observou que o vão central, ali na ponta do balanço, no centro do vão central, você teve até 75 centímetros de deformação além do previsto, né? Então, grandes deformações, grandes vibrações, fadiga, corrosão das armaduras. Então, tudo isso confluiu para que num determinado momento houvesse o acidente. Infelizmente foi nesse dia 22 de dezembro. Mas o fato é que então o próprio governo e o DENIT já contratou uma empresa emergencial no valor de R$171 milhões, contratou a Artileste, que é de Curitiba, e a Gaspar, que é de Natal, no Rio Grande do Norte. Duas empresas experientes, um consórcio, não é? Então, a esperança que se tem é que isso tenha bom êxito, que eles façam um bom projeto. Ainda está em discussão se vai construir no mesmo lugar onde é a ponte atual, ou se vai construir ao lado e depois demolir. Mas a ponte atual, o que sobrou dela, vai ser demolido de qualquer forma. Vai ser uma ponte nova, maior, bem maior, porque agora ela vai ter 2 pistas, né? Então ela tinha 12 metros, agora vai ter 19 metros, né? Projetada para caminhões atuais, né? Uma pista mais larga para ciclismo e para pedestres dos dois lados. Ela vai ter 630 metros, quer dizer, uma ponte bem mais comprida, mais robusta, mas ainda a questão de locação dela vai se decidir nos próximos dias e então a previsão de entrega é para o final de dezembro desse ano de 2025. Então, o que se espera é que tenha êxito essa obra, que ela seja feita talvez até num prazo menor, mas não importa, o que tem que fazer é bem feito. E não pode parar a obra tem que ser tocada, tem que fazer, tem que cumprir o prazo, né? Então, está em boas mãos, espero, né? E o que eu chamo a atenção aqui é que isso não pode se repetir. Esses 2 exemplos trágicos para o país, quer dizer, a invasão das águas em Porto Alegre e a queda dessa ponte, tem que ser um aviso para todos os brasileiros. Nós precisamos voltar nossas atenções de toda a sociedade, e em especial os governos, para a questão da manutenção do nosso patrimônio público, da nossa infraestrutura. Então, espero que isso aconteça e nós vamos estar atentos para que as autoridades realmente deem a devida atenção à questão da manutenção dos nossos equipamentos. Obrigado.